O Soteldo tá muito perto de ser anunciado como novo reforço do Fluminense. Tem saída de jogador do Fluminense indo pro Japão. Por essa vocês não esperavam. Na verdade, ninguém esperava. Mas vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora falar de Fluminense. E abrindo este vídeo aqui, a gente precisa falar sobre Soteldo, sobre valores também, tá? É importante a gente destacar alguns pontos aqui. Vou só pedir uma coisa. Amanhã se encerra a rifa do Jornada, o sorteio, né? Pra ir pro Mundial, tá? Muita gente colaborando, agradecer, cara, todo mundo, eu vejo muita gente mandando, cara, e a gente fica feliz demais porque a gente sabe que isso é retribuição de um carinho do trabalho e também a gente sabe que é porque a galera curte o que a gente faz e quer ver a gente fazendo mais, a gente provê informação e entretenimento com responsabilidade sobre a paixão de um monte de gente. Então aqui, ó, as informações estão aí na tela, tá? Acaba nesse dia 10, vai ser à noite, uma live especial que vai passar em todos os canais do Grupo Jornada. São 10 prêmios, tem camisas autografadas por Fábio, por Cano, por Ganso, tem camisas oficiais, tem moletom, eu fico chamando de moletom de brincadeira, né? Moletom, tem boné, tem toalha, tem coisa pra cacete do Fluminense. R$10 cada número e o Pix é jornadanomundial@gmail.com. Mandou o Pix, tá concorrendo. A lista tá aqui embaixo, eu atualizo a lista ali sempre à noite. Tá atualizadinha nesse momento, tá? Nesse momento que você tá vendo o vídeo, provavelmente mais pessoas já mandaram, mas, enfim, tá lá a lista com todos os Pix que chegaram até meio-dia, agora do dia 9, mas eu tô atualizando sempre. Então é só mandar R$10, mandou múltiplo de 10, R$20, 2 números, R$30, 3 números. Como é que eu sei meu número? Clica na lista aqui embaixo, que ela tá sempre atualizada à noite. Amanhã, live especial para fazer esse sorteio dos 10 prêmios, tá? Muito obrigado. O Lessa já tá em solo dos Estados Unidos nesse momento. Tá chegando lá, na verdade, mas quando você estiver vendo esse vídeo ele já vai estar. E eu vou na quinta-feira de madrugada, chego lá na quinta-feira, no início da tarde. Vamos lá, cara, a gente abre falando sobre a saída de Lelê. É uma informação publicada pela galera do Futebolês, que é uma página que cobre futebol cearense. É um programa, na verdade, do futebol cearense. Eles têm credibilidade, enfim, um dos perfis que eu acompanho para ouvir sobre o futebol, tanto da capital quanto do interior lá também. E aí a notícia do Danilo Queiroz, que é do Sistema Jangadeiro, que é o SBT, se eu não me engano, deles lá, diz o seguinte: o atacante Lelê, que estava emprestado pelo Fluminense ao Ceará, tá, foi negociado com o futebol japonês e já não se reapresenta após a pausa do Mundial de Clubes. Vai render uma compensação financeira ao Ceará, porque o empréstimo era até o final do ano, tinha uma cláusula de rompimento mediante uma compensação e essa cláusula foi acionada. Então o Lelê tá rumo ao futebol japonês, até mandei umas mensagens aqui, mas tá difícil apurar algumas coisas de mercado, assim, de transferências, porque esse mercado tá muito parado, né, especificamente, poucos times, praticamente ninguém tá contratando nesse mercado diretamente. Tem uma ou outra saída, assim, tal, mas ainda não é aquele volume grande. A gente talvez se enganou um pouquinho porque aqui do lado no Botafogo tinha uma série de jogadores para anunciar e etc, mas não tá aquele mercado de 6, 7 contratações. O Rogério Ceni até falou que essa janela de meio de ano não é janela de contratação, é janela de correção. Não é janela de investir, tá? É pra ver o que precisa no elenco e acertar alguma coisinha ou outra. Então tá até mais difícil, mas eu queria até saber o clube que o Lelê vai. Como funciona a parada? O Lelê assinou um contrato com o Ceará de empréstimo. O Fluminense comprou o Lelê, pagou $1 milhão no atacante que era do Volta Redonda, fez 2 temporadas, emprestou agora ao Ceará e ele não foi bem no Ceará, tá? A informação que eu tenho da galera que é o Ceará e dos números propriamente ditos também, o Lelê não fez gol pelo Ceará. Gente, um centroavante que passa 6 meses sem fazer gol, fala aqui direto. Gol é salário fixo de centroavante. Qualquer outra coisa que ele faça é frila, é bico. Não tem muito o que falar, não. Gol é salário fixo do cara. E aí é aquela história. Ele jogou 9 jogos em 6 meses. Acho que já diz muito sobre, né, as oportunidades que ele recebeu e o que ele fez para merecer mais oportunidades. Nenhum gol. Então o desempenho do Lelê no Ceará não foi bom, a verdade é essa. Ele já tinha jogado 3 aqui pelo Fluminense, fecha a temporada agora com 12, vai pro futebol japonês. E aí, assim, tem mérito, provavelmente, do grupo que empresaria ele, de
tinha dado um probleminha na câmera, tem mérito de conseguir levá-lo para um futebol, né? Eu acho que o contexto do Lelê aqui, com ele já tendo 27 anos, para fazer 28 nesse ano, não era bom no cenário geral aqui no Brasil. Já tinha ficado com uma marca, acho que ruim, e assim, eu falo sempre isso, cara. O Fluminense transformou a vida do Lelê. Lelê era um torcedor de arquibancada do Fluminense. Durante muito tempo foi um jogador que passou, você pega a carreira dele, por Profute, por Volta Redonda, era o maior clube que ele tinha jogado. Maricá, Profute, eram clubes muito pequenos aqui do Rio de Janeiro. E nem era o Maricá da Série A, igual tá agora não, era o Maricá de divisões inferiores. O Volta Redonda, ele faz 2 boas temporadas lá, e quando vem pro Fluminense é uma transformação. Se você pega uma foto do Lelê antes do Fluminense, um Lelê depois, você percebe que é outra pessoa. E cara, eu acho que o futebol... Dinheiro no futebol, pra mim, essa é a hora que eu falo assim, pô, tá aí, legal. O cara transformou de vida. E é isso. E pra mim, eu falei isso durante um bom tempo, o Lelê, eu não achava o Lelê com a qualidade, talvez por falta de base, talvez por esse desempenho um pouco mais atrasado, talvez por qualidade mesmo, enfim, físico. Eu não achava que o Lelê tinha desempenho de Série A. E bem, para ir para a Série B do Brasil e ir para o Japão, de repente com um contrato um pouco mais longo, morar num outro país, numa outra cultura e tal, às vezes vale a pena para ele. Sorte ao Lelê. Quanto que o Fluminense recebe por essa transferência? É o que eu tô tentando apurar. O clube e o valor. Mas é fato que uma parte vai pro Ceará, porque afinal de contas ele estava emprestado ao Ceará. Então sempre esses contratos tem, cláusula de vitrine, tem ali, se rompeu o contrato a gente recebe uma parte da venda e etc. Então, obviamente, uma parte tem que ir pro Ceará. Vamos ver se pelo menos a gente recupera esse investimento de $1 milhão, né? Uma informação do pessoal da Central Fluminense é que o Léo Jance, lateral esquerdo do Fluminense, acertou sua renovação até o final de 2026. O Léo Jance tinha vindo do Palmeiras há pouco tempo e o seu contrato era só até o final deste ano. O Léo Jance recebeu chance na Sul-Americana, foi relacionado para um jogo ou outro. É um jogador que tá no seu último ano de sub-20 agora e tinha seu contrato só até o final desse ano. Ele entrou em campo nesse único jogo ali contra a equipe do San José, né? Foi titular no Maracanã, mas acabou sendo reserva no jogo contra o San José lá em La Paz, na Bolívia, né? O titular naquele jogo foi o René, que acabou viajando, e ele também ficou de fora do jogo contra União Espanhola, aí nesse caso muito mais por uma questão física, ele estava sentindo dores ainda no tornozelo, com uma proteção e tal, e acabou que jogou o Wagner. Assim, renovação pra mim muito simples, o Léo Jance deve ter um custo muito baixo, custo de jogador de base, com 20 anos jogou, no único jogo que eu vi dele no profissional, que vale muito mais, 10 jogos na base valem menos do que 2 jogos no profissional. Foi bem, fez um jogo correto, óbvio, uma equipe muito fraca, mas fez um jogo correto, e pra mim renovar ali esse contrato agora é simples. O Fluminense até viu uma crítica meio assim, mas por que tá renovando ele? Ele nem joga! Aí eu pensei, cara, porque o René tá bem e a gente tem o Gabriel Fuentes também. Então, assim, não tem necessidade dele jogar agora. Aí a gente vai jogar fora um moleque que já pode assinar pré-contrato daqui a pouquinho. Mês que vem já pode assinar pré-contrato e meter o pé no final do ano, porque a gente não tirou o Gabriel Fuentes pra ele jogar jogos do Brasileirão. Aí fica difícil, porque aí eu vejo uma crítica dessa e logo depois desse mesmo cidadão deve estar lá bem assim, não botam a base pra jogar. Caraca, dispensaram a base de graça. Então tem que renovar mesmo. Esse é o contrato que eu acho que não tem discussão, tem que renovar mesmo. Deixa o like aqui embaixo, tá? Não se esquece não, dá aquela moral de se inscrever aqui no canal. Deixa eu só trazer uma outra informação também pra você, tá? Que vale muito a pena a gente destacar. Por quê? O Sormani, muito conhecido pela galera aqui, Fábio Sormani, ele deu uma declaração falando o seguinte, que a impressão dele era que essa negociação do Soteldo com o Fluminense ficaria, em torno de 10 milhões de euros. Ele deduziu, de acordo com o que ele apurou, é importante essa palavra, que a transferência ficaria em 10 milhões de euros. E aí a galera que às vezes não presta atenção nas palavras ficou empolvorosa. Falou, o Fluminense tá comprando o Soteldo, não é a maior compra da história do Fluminense, é uma das maiores compras da história. Se você tirar o Flamengo, é uma das maiores compras da história do estado do Rio, de 10 milhões de euros.
nos valores nominais de hoje. Mas é como foi dito, ele deduziu. E dedução não é informação, né? Eu, por exemplo, gravo aqui vários vídeos onde eu falo, olha, isso aqui não é informação, eu tô aqui, ó, parece e tal, e aí eu deixo bem claro quando eu tô deduzindo alguma coisa. Se alguém pegar um corte e botar bem assim, ó, o Gabriel disse que é isso. Eu falo, não. Eu falei que eu estava deduzindo, não tô dando informação. Quando é informação, tá aqui, ó. Informação, tá? Pá. E a gente do Jornada foi apurar, o Lessa publicou nessa manhã, inclusive, também, que, assim, a gente ainda não descobriu o valor, e tá difícil descobrir o valor disso. Eu já mandei algumas mensagens e ninguém tá chegando. Qual que é a situação? Não é esse valor, tá? De 10 milhões de euros. Isso aí o Lessa apurou que não é. Que não tem. Outra coisa que o Lessa apurou é que não exigiram garantia financeira. O Santos não exigiu. O que é garantia financeira? São dois tipos de garantia, né? Uma é a garantia que você dá de, olha, eu vou conseguir pagar porque eu tenho isso, mas a mais comum nesse tipo de transferência é, olha, se eu não pagar, você pode ficar com minha cota de televisão, se eu não pagar, você pode ficar com a transferência do André, que ainda tem essa parcela para receber, e ela vai para você, enfim. Não foi exigido isso, que a relação é boa do MT com o MB, né? Do Marcelo Teixeira com Marcelo Teixeira com Mário Bittencourt. Por que tá tão difícil descobrir esse valor? E aí é uma dedução agora, tá? Não é uma informação. Principalmente por um motivo que é o fato de que não tem como as duas torcidas saírem felizes. A torcida do Santos coloca um valor alto no Soteldo, porque apesar de todos os pesares, encara o Soteldo como um jogador de extrema qualidade. Então, se o valor divulgado for, por exemplo, 3 milhões de euros pelo Soteldo, a torcida do Santos vai chiar muito. Então, do Santos ninguém tá vazando. Fechou tudo, por exemplo. E do lado do Fluminense, a torcida do Fluminense encara o Soteldo como um jogador de qualidade, mas vê todos os problemas do valor que já foi investido num Canóbio, o valor que já foi investido em outros jogadores, como na janela de 2024, jogadores que não renderam e não jogaram. E o Soteldo tem um problema aí constante de lesão, tem alguns pesares ali. Então, se sai uma notícia de 10 milhões de euros, vem crítica muito forte no Fluminense. Então, assim, ainda não conseguimos os valores, porque outra questão também. No Fluminense, tá geral nos Estados Unidos. Então, essa negociação não foi uma daquelas que aconteceu com muita gente sabendo das coisas assim. Então, tá mais difícil de apurar, é verdade. Agora, tem uma questão aí. Esse valor vai sair. Na pior das hipóteses, esse valor sai em abril do ano que vem. Então, porque a lei obriga os clubes a divulgarem isso no balanço, como a gente esse ano descobriu o valor do Serna, o valor do Terãs, por exemplo, enfim. Então, qual que é a situação, tá? Especificamente, no caso do Soteldo. A gente está tentando apurar, o Fluminense efetivou a contratação, tô tentando entender também como é que vai ser feito esse pagamento, porque 50% pertence ao Santos, e aí o Santos não tem um portal da transparência, né? Então, pelo que eu entendi, 50% ainda pertence ao Tigres do México, o clube anterior do Soteldo. Então a gente está tentando descobrir. O que dá pra gente saber é que o Soteldo vai ao Mundial. Pelo menos é o que se espera. Gabriel, a questão do visto. Então, a esposa... Olha só, hein? Momento Léo Dias aqui agora, tá? Começou a circular um vídeo da esposa do Soteldo gravando ali um story no Instagram dela falando que o próximo destino era Estados Unidos. O Soteldo tá com a seleção venezuelana, ainda joga essa semana, que o próximo destino era Estados Unidos. Ou seja, na pior das hipóteses, o Soteldo vai pra lá pra poder assistir o jogo como turista. Mas, provavelmente, como eu falei, essa questão do visto com uma carta da FIFA e etc., isso agiliza muito rápido. Então, a negociação tá fechada, falta apenas aqueles trâmites burocráticos para anunciar, sejam eles de uma vírgula pra cá, uma vírgula pra lá no contrato, sejam também a questão de foto e arte e etc., que isso tudo vai ser muito mais complicado de fazer com a equipe nos Estados Unidos. O Soteldo na Venezuela, não, o Soteldo joga no Uruguai amanhã, já é Uruguai e Venezuela, eles já jogaram em casa já, então vai ser um pouquinho mais complicado pra gente ver esse anúncio oficial, beleza? Se o Fluminense fizesse como outros clubes fazem, que eu acharia o ideal,
divulgaria falando o valor e os termos que estão nessa situação. Mas, enfim, não é de praxe, infelizmente. Tamo junto, até a próxima. Valeu.